Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Toda semana, o programa EBD em Síntese vai ao ar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Neste segundo trimestre do ano de 2023, estamos estudando uma lição que tem como tema geral relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8 deste trimestre, lição que será estudada no dia 21 de maio de 2023, nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical, nas nossas congregações em todo o Brasil. É importante nós entendermos que este programa e nenhum outro programa de pré-aula da Escola Bíblica Dominical substitui a nossa aula presencial, interagindo professores e alunos lá na nossa classe de Escola Dominical, lá na nossa congregação. Meus irmãos, a lição de número 8, que é a lição de hoje, que será estudada no dia 21 de maio de 2023, ela tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A nossa lição de hoje tem como leitura bíblica em classe 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 a 17 e também o versículo 22 e 1 Samuel capítulo 8, versículos de 1 a 3. Então esta lição de hoje vai falar sobre os filhos de Eli e os filhos de Samuel, que foram pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, cometeram pecados terríveis, eram pessoas que davam mau testemunho. Então, tanto os filhos de Eli quanto os filhos de Samuel, eles davam mau testemunho por causa de pecados terríveis. E nós vamos estudar nesta lição de hoje até que ponto os pais deles foram responsáveis ou influenciaram o comportamento dos seus filhos. Até que ponto Eli contribuiu para que os seus filhos tivessem um mau comportamento e até que ponto Samuel também contribuiu para que os seus filhos tivessem um mau comportamento. E vamos estudar esta lição 8, não esquecendo o que já estudamos na lição 6. Na lição 6, quando estudamos a respeito de Sansão, nós falamos, inclusive o título da lição 6 é Pais zelosos e filhos rebeldes. E nós aprendemos na lição 6 que, embora o pai e a mãe possam ser pessoas zelosas, homem e mulher de Deus, pode acontecer de um filho ou uma filha usar do seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus e se rebelar contra o Senhor e viver uma vida de pecado, e nem por isso podemos colocar a culpa no pai ou na mãe. Então nós aprendemos isso na história de Sansão e quer queira, quer não, esse tema volta também a esta lição de hoje, a lição de número 8. Os objetivos da lição diz assim: primeiro, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo,
apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E o terceiro objetivo, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Então, são essas duas famílias que vamos estudar hoje. No caso da família de Eli, os seus filhos, Hofni e Finéias, conforme consta aqui na introdução da nossa lição, esses filhos de Eli, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, eles tiveram um comportamento muito errado, se tornaram profanos no exercício do sacerdócio. E eles desprezaram a oferta do Senhor. E no caso dos filhos de Samuel, a Bíblia diz que depois que Samuel constituiu os seus filhos, Joel e Abias, como juízes em Israel, como sucessores de Samuel, nós percebemos que a própria Bíblia revela que os filhos de Samuel eram avarentos, gananciosos e por causa de dinheiro eles pervertiam o juízo. Então, nós vamos, nesta lição de hoje, falar sobre essa questão da responsabilidade dos pais para a formação moral e espiritual dos seus filhos antes da igreja local e das instituições educacionais. É muito importante nós entendermos que a criação dos nossos filhos, a formação moral e espiritual dos nossos filhos, a educação cristã, ela não pode, a família não pode terceirizar para a igreja, para a escola dominical ou para a escola, para o sistema educacional brasileiro. Não, senhor. O pai e a mãe são os principais responsáveis pela educação cristã, pela formação moral e espiritual dos seus filhos. O tópico 1 da nossa lição fala sobre a paternidade dentro da família. Ainda no tópico 1.1, o nosso comentarista diz aqui que tanto Eli quanto Samuel, eles eram sacerdotes, e é bem verdade isso. E o comentarista ele faz um juízo dizendo que tanto Eli quanto Samuel dedicaram muito tempo ao exercício da função sacerdotal e negligenciaram o tempo e a atenção que eles deveriam dar na criação dos seus filhos. Inclusive, aqui no final do tópico 1.1, diz o comentarista que Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Então, essa afirmação eu particularmente recebi com surpresa, porque nunca ouvi falar que a Bíblia emitisse alguma repreensão, algum juízo de valor negativo contra Samuel, dizendo que Samuel foi negligente com a criação dos filhos, ou que o comportamento pecaminoso dos filhos de Samuel, de alguma forma, era culpa do seu pai Samuel. Mas, por outro lado, a Bíblia realmente fala que Eli sabia do mau comportamento dos seus filhos, mas não os repreendeu, não os admoestou. Então, eu gostaria, com muito respeito, com muita humildade, ao nosso comentarista, pastor Elenay Cabral, teólogo respeitadíssimo da nossa igreja, mas não consigo ver até o momento que a Bíblia repreenda Samuel, que a Bíblia culpe Samuel de alguma forma, direta ou indireta, pelo comportamento pecaminoso dos seus filhos. Claro que a gente pode, dentro da liberdade da conjectura, levantar hipótese, pode até Samuel ter sido, sim, negligente, é uma hipótese plausível, mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia apenas afirma no caso de Eli, mas de Samuel, não. Tópico 1.2, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel
eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. E aí, mais uma vez, quero pedir desculpas ao nosso comentarista e falar que a Bíblia só revela esse problema com relação a Eli e não a Samuel. Mas o importante aqui é a aplicação deste assunto, que diz aqui na nossa lição, que no contexto atual a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêem as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. Então, realmente, pensando na situação atual, aplicando esse assunto à vida atual dos obreiros, dos pastores e demais obreiros e líderes da casa de Deus, infelizmente, nós observamos que muitas pessoas se dedicam muito a trabalhar na obra de Deus e cuida dos filhos de muita gente e esquece de cuidar dos seus, esquece de cuidar da sua família, e aí isso traz consequências muito negativas para os seus filhos. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer o primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, e também por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, AD Mossoró Oficial, nosso canal no YouTube, e a TV AD. Hoje estamos estudando a lição de número 8, lição que tem como título a importância da paternidade na vida dos filhos. E esta lição é baseada na história dos filhos de Eli e de Samuel. Em relação aos filhos de Eli, a Bíblia diz em 1 Samuel 2:12 que os filhos de Eli eram ímpios. Tem tradução que diz que os filhos de Eli eram malignos. Outra tradução diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Então, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Não se importavam com o Senhor, não conheciam ao Senhor, eles viviam na igreja, foram criados na igreja, mas não tinham experiências com Deus, não tinha experiência pessoal com Deus. Nem Hofni e nem Finéias. Eles tinham cargo de sacerdote. Olha aí o que é que aconteceu com eles. Eles tinham cargo de sacerdote, acima do sacerdote só tinha o sumo sacerdote, que naquela época era Eli. Então, ele tinha um cargo de grande importância, de liderança, vamos dizer assim, religiosa, Hofni e Finéias, porque eram sacerdotes, porém, eles não conheciam ao Senhor. Eram desviados com cargo na igreja. Desviados exercendo função na igreja. Precisamos ter muito cuidado com isso. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia também fala dos pecados dos filhos de Samuel. A Bíblia diz que Samuel já estava velho e ele constituiu os seus filhos como substitutos dele para julgar Israel. Porém, diz o texto bíblico em 1 Samuel 8:3, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, esses eram os pecados dos filhos de Samuel, era corrupção, ganância, avareza e perversão do juízo, venda de sentença, perversão do juízo com objetivo de lucrar, de ganhar dinheiro. E no caso dos filhos de Eli, os sacerdotes Hofni e Finéias, eles profanaram o sacrifício, e eles
faziam coisas que não agradavam a Deus. Diz o texto de 1 Samuel 2,17, que os pecados de Hofni e Finéias, filhos de Eli, era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, meus irmãos, é importante que nós, como pais, nós, como obreiros atualmente, tenhamos cuidado na questão da criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, no acompanhamento dos nossos filhos. Muitos de nós temos filhos que têm funções na igreja, que trabalham na obra do Senhor, e nós, como pais, precisamos estar orientando, ajudando para que eles façam a obra de Deus conforme a vontade de Deus. Infelizmente, os filhos de Samuel e Eli não deram bom exemplo. Tópico 1.3 diz: os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Então, nós não podemos terceirizar a educação cristã dos nossos filhos para a igreja, para a escola, para a sociedade, para os avós, para ninguém. O responsável pela criação e educação dos filhos é o pai e a mãe. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o pai e a mãe é para ensinar a criança no caminho, ou seja, o pai e a mãe têm que andar no caminho junto com os seus filhos, ensinando a palavra de Deus. A ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Tanto a figura materna quanto a figura paterna é fundamental, porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel na formação moral, emocional, psicológica e espiritual dos filhos. Mas nesta lição de hoje, o foco maior é sobre o papel do pai. O pai cristão é uma referência de segurança para os filhos, né? Uma referência de segurança, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, o falar correto, dentre outros valores. E diz aqui o nosso comentarista, no final do tópico 1.3, no caso dos sacerdotes Eli e Samuel, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos, né? É também uma conclusão ou uma hipótese aqui levantada pelo comentarista. Mas a Bíblia não diz que o problema dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel era porque seus pais não tinham tempo para eles. Inclusive, só para lembrar, Samuel era filho de criação de Eli. Samuel foi criado na casa de Eli, na companhia de Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, quando cresceram, entrou por um caminho de pecado, mas Samuel não. Então, nesses dois casos específicos, os pecados dos filhos de Samuel e dos filhos de Eli, será que foi a paternidade ausente? Não temos base bíblica suficiente para afirmar isso. Pode até ter sido, mas a Bíblia não fala isso. Então a gente deve ir somente aonde a Bíblia nos revela. Porém, aplicando a nossa realidade atual, é verdade que pais ausentes realmente provocam deformações na formação moral e espiritual dos filhos. Uma paternidade ausente causa muitos problemas. Tópico 2 da nossa lição: tipos de paternidade extremista que devemos evitar. Dois extremos que devemos evitar. Primeiro, a paternidade autoritária e segundo, a paternidade permissiva. No caso da paternidade autoritária, este é um problema muito sério para os filhos. O pai precisa entender que
que os seus filhos não são neutros. Os seus filhos têm corpo, alma e espírito. Os nossos filhos têm sentimentos. Os nossos filhos são pessoas humanas que têm uma dignidade humana. Eles têm sentimento, têm memória, têm vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos e não quer saber se aquela ordem é correta ou errada, não quer saber se aquilo está certo ou errado. Então, os filhos obedecem por medo do pai, por medo do castigo do pai, por culpa, por remorso, por rancor. O pai sábio, ele deve dar ordens sensatas, ordens corretas, de acordo com a palavra de Deus para os seus filhos e fazer os seus filhos entenderem. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Um pai autoritário que comete abuso de autoridade é um péssimo exemplo para o seu filho. Observe que o nome, um dos símbolos de Deus é de pai. A Bíblia chama Deus de pai. Fala muito da paternidade de Deus. Então, a criança, ela não conhece Deus ainda. Ela vai conhecer o seu pai. Então, se o seu pai é um péssimo pai, ela tende a achar que Deus também é um péssimo pai. Se o pai da criança é um bom pai, então essa criança vai crescer achando também que Deus é um bom pai. Então, meus queridos irmãos, vocês que são pais, eu também sou pai, precisamos ter cuidado, porque nós somos um padrão para os nossos filhos, né? Então, isso é importante. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que está escrita em Efésios 6:4, que é o texto áureo da nossa lição de hoje. Efésios 6:4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Os filhos realmente devem honrar pai e mãe, os filhos devem obedecer pai e mãe, mas isso não dá o direito do pai cometer abuso de autoridade. Isso não nos dá o direito de sermos autoritários com os nossos filhos a ponto de provocar a ira a nossos filhos. Tem muitos filhos revoltados com o pai, tem muitos jovens revoltados com seu pai por causa de abuso de autoridade, de agressão psicológica, agressão emocional, agressão física, tudo sem necessidade. Então, ao invés do pai estar preocupado em oprimir, em mandar, em querer dizer que quem manda é ele, é mais importante que o pai se preocupe primeiramente em criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, ensinando a palavra de Deus, ensinando a doutrina. E claro, às vezes é necessário a admoestação, às vezes é necessário a correção. O pai tem que impor limite, o pai também tem que exercer autoridade sobre os filhos, mas exercer autoridade sem ser autoritário, exercer autoridade sadia, conforme recomenda a palavra de Deus. Então devemos evitar esse extremo dessa paternidade autoritária que é tóxica e faz com que a gente jogue os nossos filhos para longe de nós, para longe de Deus e os entregue ao mundo. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, voltaremos já já. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os pais que são professores da Escola Bíblica Dominical. Estávamos estudando no final do bloco anterior a respeito de dois tipos de paternidade extremista que devemos evitar. A primeira é a paternidade autoritária, mas devemos também evitar o outro extremo, porque tem pais
que querem fugir de ser um pai autoritário, e aí vai para outro extremo e torna-se um pai permissivo. O pai permissivo é aquele pai que deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. É um tipo de tolerância sem freio algum, não impõe limites, deixa os filhos à vontade, fazendo o que quer, porque acha que se for ensinar, se for admoestar, vai traumatizar a criança, vai traumatizar o filho, e segue muito essa psicologia moderna, mundana, né, que deixa e orienta os filhos a fazerem o que quiserem, empoderando excessivamente as crianças e deixando elas fazerem o que quiserem. Isso não é exemplo de amor, isso não é prova de amor. Esse foi exatamente o erro de Eli. Eli deixou os seus filhos fazerem o que queriam. O tópico 2.3 diz que Eli criou seus filhos, ele criou filhos que se tornaram profanos. 1 Samuel 2:12, nós já lemos aqui na nossa lição de hoje, diz que os filhos de Eli eram ímpios, eram filhos de Belial, eles não se importavam com o Senhor, não conheciam o Senhor, não eram crentes, apesar de viverem na igreja, nasceu e se criou na igreja, foi criado na igreja, podendo ter sido criado na doutrina e na admoestação do Senhor. Uma coisa é ser criado na igreja, outra coisa é ser criado na doutrina e na admoestação do Senhor. É verdade que quando uma criança é criada na doutrina e na admoestação do Senhor, ele conviver na igreja e frequentar a igreja e se congregar regularmente é a consequência natural. Mas, infelizmente, os filhos de Eli foram pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. E Eli falou que os seus filhos estavam errados. Eli falou, Eli tinha consciência de que os seus filhos estavam errados, disse isso a ele, 1 Samuel capítulo 2, versículos 23 e 24, ele disse: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Então, Eli chegou a falar com seus filhos, a dizer o que seus filhos estavam errados. Então, vamos dizer assim, ele acertou na parte da doutrina, ele ensinou, ele disse que seus filhos estavam errados, mas ele não os corrigiu, ele não os castigou, ele não os repreendeu. Isso é importante, irmãos. Lei sem punição não pega, não vinga. Todo ensino tem que ter esse lado também da admoestação. O que fazer com aqueles que não obedecem às determinações? Então, diz o texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, Deus falando sobre Eli diz: porque eu já disse a ele, ou seja, Deus já tinha dito a Eli, que julgarei a sua casa para sempre. Por que Deus ia julgar a casa de Eli para sempre? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Ou seja, Eli conhecia muito bem os pecados dos seus filhos. E diz: porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Então, Eli, ele era o sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes. Então, não era para deixar aqueles dois obreiros fazer o que quisessem na igreja, não. Não é porque era filho do sumo sacerdote que Hofni e Finéias tinham o direito de cometer aqueles pecados. Não, senhor. Então, Eli era para ter dado um basta, era para ter repreendido seus filhos, era para ter imposto limites. Então, Eli foi esse tipo de pai permissivo, deixou os filhos fazer o que queria, e assim Deus puniu não somente Hofni e Finéias pelos seus próprios pecados, mas Deus também puniu o sacerdote
Eli, tirando dele o sacerdócio. Então, Eli, a casa de Eli, não mais exerceu o sacerdócio em Israel por causa da negligência, da prevaricação. Eli deixou de cumprir o seu dever porque era um pai permissivo. Então, não admoestou, não impôs limites e não castigou seus filhos. Tópico 3, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Mais uma vez, só lembrando, o comentarista, ele acha, na visão dele, que tanto Eli quanto Samuel foram relapsos, foram pais ausentes na criação dos filhos e que o comportamento pecaminoso daqueles filhos tenha, em parte, a culpa dos pais. Só que muita gente discorda disso, como é o meu caso, eu não concordo. Pode até ser que Samuel tenha sido negligente em alguma coisa, mas a Bíblia não revela. A Bíblia só emite juízo de valor negativo sobre Eli, mas a Bíblia não emite nenhum juízo de valor negativo contra Samuel e responsabilizando Samuel pelo comportamento pecaminoso dos seus filhos. Mas, aplicando essa lição à nossa situação atual, aos obreiros cristãos, diz aqui o nosso comentarista, no tópico 1.1, a prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Então, Paulo, ensinando em 1 Timóteo 3 e 4, diz que o pastor, o presbítero, o dirigente da congregação, ele precisa governar bem a sua própria casa e ter os seus filhos sob sujeição. Tito 1,6 diz que o pastor deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então, os pastores precisam liderar bem a sua família. É preciso ensinar disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Então é muito importante os pais acompanharem seus filhos, serem presentes na vida dos seus filhos no dia a dia para acompanhar. E quando surgir a necessidade de uma admoestação, de uma correção de rumo, até de um castigo, o pai deve estar pronto para exercer isso com amor, com sabedoria, com prudência, com moderação, de acordo com o que recomenda a palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz que Deus repreende e castiga o filho a quem ama, aquele a quem ele quer bem. Tópico 3.2, o comentarista fala aqui que Eli e Samuel, eles tinham responsabilidade com os seus filhos, tipo assim, que a culpa era deles, a culpa era dos pais, mas mais uma vez queremos afirmar que a Bíblia não fala isso em relação a Samuel, a Bíblia apenas culpa Eli. E o tópico 3.3, para encerrar a nossa lição de hoje, tratamento inadequado com os filhos de pastor. É muito importante porque os filhos de Eli eram sacerdotes e filhos do sumo sacerdote. Samuel, ele foi sacerdote, profeta e juiz em Israel, e Samuel nomeou os seus filhos para serem juízes lá em Israel. É claro que quando os filhos dos pastores assumem funções na igreja, exercem atividades na igreja, e mesmo que não exerça nenhuma função na igreja, é muito comum as pessoas colocarem os olhos sobre os filhos dos pastores e, às vezes, exigem dos filhos dos pastores um comportamento, uma perfeição muito acima, muito além daquela que ele exige dos demais jovens da igreja. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, ao tratar em relação aos filhos dos pastores. Eles são jovens como os outros, e diz aqui o nosso comentarista, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa
do seu pai, que é pastor. Não pode ter um tratamento diferente, nem para pior, nem para melhor. Tem que ser tratado igual a todos os outros. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública da sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos. Então, tenha misericórdia dos filhos do pastor antes de você querer apontar o dedo para os filhos do pastor. Não culpe o pastor por algum mau comportamento de um filho dele, porque você não sabe de toda a história. Nem sempre o comportamento pecaminoso de um filho é culpa do pai. Então a gente precisa ter cuidado, cada um responde pelos seus próprios pecados. Os filhos dos pastores são crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais como qualquer outro jovem. Então, os filhos dos pastores são jovens sujeitos às mesmas fraquezas que os demais, que têm as mesmas virtudes e defeitos dos outros jovens. Então, a gente precisa ter cuidado. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Às vezes tem filhos de pastores que estão traumatizados porque sofreram da igreja, muitos na igreja perseguiram, exigindo dele uma perfeição que eles não podem dar nem entregar, e alguns ficam revoltados com isso, não querem ser pastor, não querem ser mais filho de pastor, e tem muitas dificuldades, e alguns até abandonam a igreja. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tenhamos cuidado. Então, concluindo a nossa lição de hoje, é fundamental que os pais, conforme diz Efésios 6:4, não provoque a ira dos seus filhos, mas crie os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.